Boa noite a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco a partir desse momento. Vitor, começou, meu filho, que aqui eu estou vendo a abertura ainda. Boa noite a vocês, meus irmãos. Aqui, novamente, estamos no ar, começando mais um Página Aberta. Hoje vamos dialogar, um tema muito interessante sobre a questão dos talentos que vamos extrair do livro Fonte Viva. Vocês que nos acompanham aí pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, também a Rádio Amigo Espírita, Canal 5 e FEB TV no mesmo canal, ok? Então, Queiroz aqui falando com vocês e a nossa irmã Marilourdes aqui presente. Vamos agora começar mais um estudo do Fonte Viva. O tema de hoje, Mary? Cada qual. Boa noite a todos os irmãos, amigos. E hoje nós vamos falar do nosso livro, como Queiroz disse, o Fonte Viva, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos na quarto tema do livro, que com o título Cada Qual, onde todo esse livro ele tem como base trechos do Evangelho, e esse é mais uma carta de Paulo ao 1 Coríntios 12, versículo 4, onde Paulo diz o seguinte: nós sabemos que, são parênteses, essas cartas Paulo fazia para justamente estimular os novos cristãos que estavam no processo de divulgação da mensagem do Cristo naquela época. Então, Paulo teve essa intuição de escrever essas cartas para ajudar, incentivar, orientar os seguidores do Cristo. E ele começa dizendo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo. Então, já percebemos, pela introdução do versículo, que iremos falar hoje sobre dons. Exatamente. E sempre, Paulo aqui, nessa carta ao Coríntios, ele lembra bem, interessante, a peculiaridade com que Emmanuel puxa, cada trechozinho e frase para poder discernir o conhecimento e repassar sob forma de pérolas mesmo para o nosso desenvolver espiritual. Os dons são diversos, ou seja, na particularidade da vida a gente vai verificar até quem é matemático não ser no mesmo, digamos assim, desenvolvimento de um matemático também igual, Se a pessoa que tem uma determinada ciência, um determinado dom, mesmo sendo afim, cada um ele utiliza e cada um ele verifica com a sua forma particular, o desenvolvimento daquilo que ele está melhor desenvolvendo, Mas o espírito é o mesmo. Logicamente, Emmanuel nos chama a atenção de que, na essência, o conhecimento ele vai aparecendo para todos de forma bem uniforme, no sentido de cada um buscar, na sua essência, o que melhor pode dar para o seu desenvolvimento. E ele começa, Mary, de uma forma bem peculiar. Em todos os lugares, Emmanuel diz, na leitura do ponto 4, e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. É uma afirmativa, Uma afirmativa e, ao mesmo tempo, podemos dizer, um chamar de atenção. Isso, que aí a gente faz a seguinte, elabora a seguinte pergunta: quais são os nossos talentos? Porque ele diz, se
em todos os lugares e posições. Cada qual pode revelar qualidades. Então ele diz que a gente precisa observar então quais os nossos talentos. E esta pergunta é algo que vale a pena fazer para nós mesmos. Nós começarmos a nos questionar quais as nossas habilidades, quais os nossos dons. Há quem diga muitas vezes que não tem, né? Que não consiga fazer nada direito, que não tem nada para oferecer de bom. E aí Paulo vem justamente, por isso que eu falei na afirmativa, porque ele não disse em alguns, ele disse em todos. Em todos os lugares e posições. Todos lugares e posições, ou seja, aonde estivermos, na posição que estivermos ocupando, todos nós podemos revelar qualidades divinas. E essas qualidades divinas, e eu estava me pensando, né, me questionando, como alguns de nós imaginam que talento é algo para pessoas especiais, pessoas predestinadas, que são poucos aqueles que efetivamente têm algum, e na verdade não é isso, né? E essa fala de Paulo vem nos auxiliar a compreendermos as nossas habilidades, que são só nossas, às vezes particulares, diferentes, porque somos indivíduos diferentes. E podemos até ter uma habilidade parecida, mas eu vou ter do meu jeito, da minha forma. Por quê? O que é um talento, gente? O que é uma habilidade? O que é? Nada mais do que vivências contínuas com relação àquele aspecto. Então, por exemplo, se reencarnamos em várias reencarnações, nós desenvolvemos uma habilidade, com certeza aquilo vai ser muito mais fácil de lidar do que para outros que vão ter outras habilidades diferentes da que eu tenho. Então, isso é importante para que a gente possa compreender que cada vivência nossa, cada reencarnação, nós estamos fazendo também, lapidando as nossas habilidades. Então, às vezes nós vemos uma criança, por exemplo, que tem um talento, aí a gente vai trazer uma coisa mais específica, que dá espanto aos olhos, por exemplo. Nós estamos cansados de ver nas redes sociais, na internet, crianças que tocam instrumentos de forma que parecem adultos, pela sua profissionalidade, pela perfeição. E aí nós vamos compreender pelo olhar da reencarnação que são seres que vêm há, se não disser séculos, milhares, ou não sabemos nem contar, de reencarnações em reencarnações, tendo esta habilidade. E quando ele chega a um ponto, aquilo já está tão nato, que mesmo que ele logicamente precise ser auxiliado, é natural. Então, outras habilidades nós vamos começando agora. Então, quanta coisa, por isso que Emmanuel na sua fala nos faz entender e compreender principalmente que em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. A minha habilidade não é para mim. E isso é interessante a gente observar nessa frase. A minha habilidade é uma qualidade divina para edificação da minha reencarnação, mas também e principalmente daqueles que convivem comigo. Ou seja, o que eu aprendo é para que eu possa dividir, compartilhar. Não é, Queiroz? Exatamente, Melry. E é interessante, né, como a gente tem que ter nesse compartilhar, sempre desenvolver a possibilidade da atenção ao outro. Sim. Não é? Porque muitas vezes
A gente viu a exemplo até daqueles movimentos ultimamente ouvidos por aí, as pessoas clamando por justiça, clamando por isso e aquilo outro. Lembra daquela foto? E tinha um mendigo sentado aqui, e ninguém nem sequer dava a atenção devida para aquela situação, né? Tão assim, crítica, e que de toda forma vários que estavam ali poderiam atender e ajudar, não é isso? Então, esses tesouros que Emmanuel faz ali, ele fala, né, no aprendizado, ele cita bem que a gente tem que desenvolvê-los, né, da sabedoria e no amor. Então, essas nossas, aprender a ensinar justamente. Constitui, né? Porque o aprendizado é isso, a gente está em caminho, né? É óbvio que o meu saber jamais será o saber que transborda um copo. Não deve ser, afinal, o saber que transborda um copo. Ele tem que estar sempre na disposição de estar livre para poder receber mais gotas de sabedoria que a vida vai me proporcionando desenvolver. E nesse aprendizado eu vou somando e vou nessa soma também me constituindo de base para o ensinamento necessário para as pessoas que eu vou encontrando no caminho. E Jesus, ele foi muito prático, como em tudo que ele deixou para nós, porque ele não se preocupava nem em escrever, não era, Mary? Era só prática, era só desenvolvimento, era só a virtude por excelência, não é? Sim. Então, quando ele, continuando a frase, né, Queiroz? Aprender e ensinar constitui tarefas de cada hora, todo momento, né? Para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Olha, analisemos essa frase de Emmanuel: aprender e ensinar. Tarefas de cada hora, todo momento nós estamos ensinando alguma coisa e aprendendo, né? E esse ensinar e aprender é para que a gente possa colaborar no engrandecimento do tesouro comum. E que tesouro comum é esse? Sabedoria e amor. Quando nós estamos vivenciando a sabedoria, nós vamos estarmos num estado de muita harmonia conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. E é isso que nós queremos, né? É esse mundo de coerência, de sabedoria e de amor, onde possa haver esse equilíbrio, porque eu posso ter inteligência, mas eu não ser sábio. E o que nós queremos é unir a sabedoria e o amor para que a gente possa encontrar o equilíbrio. É isso que nós estamos necessitando. Exatamente. Porque quando nós temos só a sabedoria e não temos como base o amor, a sabedoria fica rígida, né? Então, e a sabedoria vai ajudar para que o amor se fortaleça, né? Também tenha asas para ir além. Então, sabedoria e amor são esses verdadeiros tesouros para nós. E aí Emmanuel vai discernindo, né, na próxima frase, que ele diz o seguinte: e agora ele vai poder ir falando que tipos de dons, né? Aonde é que nós podemos exercitar os nossos dons? E ele começa dizendo: quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Ou seja, quem está numa função de administrador de alguma coisa, né, vai ter com frequência essa habilidade, esse talento, necessita ter esse talento para ser justo, né? Sendo justo, ele vai poder, naquela função em que ele está de administrador, seja do lar, e quando a gente pensa em administrador, a gente imagina só na questão do trabalho, mas pode ser do lar. Se a gente administra com justiça as relações em nosso lar com os filhos, na casa espírita, se somos um dirigente, né?
ou seja, da casa espírita ou do grupo de estudo, seja de onde for que a gente esteja no lugar de administrar, nós temos a oportunidade de expressar a justiça e a magnanimidade. Ou seja, nesse momento em que podemos estabelecer essa semente da justiça, o nosso trabalho vai ter uma amplitude, né? E aí ele traz a contrapartida. Primeiro quem administra, agora ele diz, quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Então, se eu estou na posição de obedecer algumas regras, obedecer comandos, não é? Eu estou podendo ampliar a minha capacidade de realmente cumprir com aquela tarefa que eu tenho. De ser, como ele diz assim, de demonstrar que eu estou cumprindo o meu dever. Emmanuel vai deixando bem claro que dependendo da posição que eu estou, eu posso sempre, em algum aspecto, otimizar a minha resposta. Sim. Isso é que é fantástico, né? Na síntese que ele passa. Porque muitas vezes as pessoas ficam se dando desculpas de não poder fazer isso ou aquilo outro, porque ora não dispõe de recursos, ora não tem tempo, ora não está no momento adequado, não está se sentindo bem, e as desculpas vão se somando, e aí Isso. o que é que vai acontecendo com todos, né? E Emmanuel ele vai mostrando aqui justamente que cada pessoa ela pode fazer sempre um diferencial, né? O administrador, que é uma oportunidade para ele expressar no seu dom de administrar, no seu engenho de administrar, a justiça e a magnanimidade, não é? Já a pessoa que não está na administração, mas está obedecendo o mando, né? Como Emmanuel diz aqui, quem obedece, também, né? Aí ele já está na oportunidade de recursos mais amplos do que o próprio administrador daquele momento para demonstrar o quê? O dever bem cumprido. Para fazer sempre o melhor de si, desenvolver sempre o melhor de si, não é? E Emmanuel continua, Mary. Ele fala do rico, né? O rico, na sua posição, mais do que os outros, pode multiplicar o quê? Trabalho e dividir bênçãos. Porque muitas vezes as pessoas verificam na riqueza como se fosse um empecilho para o desenvolvimento. Como se fosse algo que tivesse desassociado de Deus. Mas não é. Pelo contrário. É uma oportunidade, como Emmanuel fala aqui, para multiplicar trabalho e dividir as bênçãos. Não é? E aí, minha filha, vamos embora? Então. E aí ele vai, né, dando trocadilho. O pobre, será que o pobre não pode fazer nada? Emmanuel diz, com mais largueza ele pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Olha que lindo. Olha que missão nobre para aquele que se acha na pobreza, né? Nós nesses dois talentos, né? Nessas duas possibilidades de qualidades divinas, porque às vezes a gente acha que o dinheiro ele é algo ruim e na verdade tem até uma bela oração que Chico faz, a oração do dinheiro, que é bem interessante, que na verdade ele está no benefício da sociedade. Nós é que vamos dar a ele a energia que quisermos, né? Seja essa energia de multiplicar o trabalho, né? Você ter uma estrutura de dar. Imagine se você tem uma empresa, se você tem um comércio, se você tem, seja o que for, que você está oferecendo a outras pessoas a possibilidade
de trabalharem, né, de ter o seu sustento. Então a gente fica feliz quando se abre mais outras indústrias, mais outras fábricas, porque sabemos que vão ser mais pais de famílias que estarão trabalhando, né? E aí ele diz, dividir bênçãos. Mas eu posso, logicamente, optar a querer apenas esse dinheiro para usufruir unicamente do meu bem-estar e esquecer que essa não é o objetivo fim, né? E o pobre, né? Aquele que não vai ter essa facilidade financeira, né? Mas ele vai ter, olha só o que Emmanuel coloca, uma fortuna da esperança, que é a capacidade da superação, de compreender e ser capaz de superar os desafios econômicos, as dificuldades na alimentação, na moradia, seja em que aspecto for, e ter essa fortuna, porque existem tantas pessoas que estão com a condição financeira equilibrada, mas não tem esperança, não tem alegria de vida. Enquanto outros estão numa posição bem mais instável e tem muita esperança. Então, que cada um possa compreender o que pode auxiliar, o que fazer daquele talento que naquele momento eu estou dispondo, não é? E aí ele continua. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. Ou seja, se eu tenho uma condição, naquele momento de me sentir mais forte, eu posso auxiliar. Porém, também, se naquele momento eu não estou em condições, eu posso trabalhar em mim a humildade. E muitas vezes nós temos dificuldades de demonstrar que estamos precisando do outro. Nós entramos no nosso orgulho e impedimos muitas vezes de ser ajudados. Não, mas é porque, eu escuto muito uma frase assim, não, mas é porque eu não quero incomodar. Mas o que é incomodar? Se você naquele momento está realmente precisando de ajuda de alguém e você se coloca, de certa forma, na humildade, essa ajuda vai vir naturalmente. Mas se eu também não tenho essa humildade de pedir essa ajuda, de recorrer a alguém para me auxiliar naquele momento de fraqueza ou de dificuldade, né? Eu estou deixando essa oportunidade passar. Porque é muito importante que a gente vá compreendendo os momentos, porque nós estamos diversas vezes mudando de posição também, né? Ora, podemos estar fortes, saudáveis e sermos generosos com alguém, e em outro momento estamos necessitados, e aí vamos trabalhar a humildade. Porque se a gente for ver, a gente pode estar presente em todos esses dons que Emmanuel vai trazendo, e a oportunidade de reconhecermos esses dons em nós quando eles aparecerem, né? Você ficou porque eu estava no chat aqui, tá ajudando nossas internautas, né, no diálogo aqui, que a gente sempre faz, a gente sempre busca essa interação com vocês sobre o contexto, né, de poder literalmente assim assoviar e chupar cana, né, para fazer o diálogo e prestar atenção no que vocês estão nos trazendo. Onde é que você parou, minha flor? O sábio. Né? O sábio, né? Emmanuel vai continuando os trocadilhos com relação a cada capacidade, né, desenvolvida na presente existência com as pessoas. Ele diz, do sábio, o que é que a gente pode extrair? Com os seus dilatados cabedais, ele pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. Não é? Então, a gente vê que cada aspecto são fontes de riqueza, mas o homem, ele vai se perdendo pelo caminho, não é? E vai ficando pobre no seu desenvolver. E é isso, esse empobrecimento, né? E que muitas vezes o aspecto da personalidade, que muitas vezes julga
ela também possibilita muitas vezes falta de oportunidade, tanto de desenvolvimento, né? De socorro, de auxílio e como também de aprendizado, porque nós pecamos muito pela questão do julgar, não é isso, Mary? É muito interessante, muitas vezes a gente pega determinado conteúdo, né? Determinado conceito e muitas vezes não leva à frente, ou na primeira frase da manchete a gente já tece o conteúdo total do que o nosso interior está espelhando naquele momento. E muitas vezes esse espelhar da consciência que observa não é o conteúdo daquela verdade que está querendo se mostrar. Isso acontece muito, né? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Estou vendo sua sobrancelhinha fazer assim. Não, porque a gente vê nos movimentos, né, que a gente vê por aí afora, isso não só a nível Brasil, nesse momento gritante, onde o despertar da consciência está se fazendo mais presente, onde a gente busca realmente uma fonte para libertar-nos, né, literalmente da escravidão do poder, da escravidão da corrupção, né, da falta de amor, da falta de compostura de muitas pessoas, né, que se apegam aos bens materiais, às riquezas, sem amealhar o que Emmanuel fala aqui, sem dividir, sem dar esperança, sem dar dignidade, né, sem dar generosidade, né, sem ser humilde, né? Então, aquele ser que vai no aspecto do que essas entrelinhas aqui lidas vão desenvolvendo, ele está perdendo oportunidade, ele está perdendo a chance áurea, vamos dizer assim, de crescer e de mostrar para que de fato ele veio. Não é? Para que de fato ele veio? Emmanuel diz aqui que o sábio, ele vai ajudar a todos. E o aprendiz, com a oportunidade, que eu acho que o aprendiz fica no meio de todos nós, né? Todos nós, com certeza, a maioria de nós, eu me coloco nesse posicionamento, não estamos na posição do sábio, que Emmanuel fala aqui, mas na posição de aprendiz. Então, como o aprendiz se comporta, no dizer de Emmanuel? Com oportunidades multiplicadas. Tudo a gente está enxergando oportunidade, né? Pode distribuir sempre riqueza de boa vontade. Sim. Porque sem boa vontade, será que se aprende? Não. Será que eu consigo ir adiante? Não é? E é imperioso a gente despertar para essas nuances da vida, porque o Espiritismo é tanta luz, que muitas vezes acaba cegando as pessoas, não é? E a gente tem que aprender a ouvir a voz da razão, a voz do conceito, e como esse aprendiz que está enxergando essas oportunidades que sempre são multiplicadas, sempre chegam com a melhor das intenções, porque o plano espiritual nos quer muito bem. O plano espiritual nos delega sempre o melhor. Agora, nem sempre, o que é que acontece? A gente entende. E nessa falta de entender, a gente acaba ficando, digamos assim, embaralhado na falta do agir, né? Num conceito digamos assim, de estar até escandalizado com o momento, com a posição, com a postura, né? Com a vivência, e querer, com esse escandalizar, revoltar. Né? Acontece muito isso. E essa revolta, ela vai justamente na contramão do que Emmanuel está dizendo aqui na posse, né,
de cada qual nos talentos diversos que a espiritualidade nos traz. Não é isso, Mary? Eu estava pensando aqui, não é? Como nós precisamos de bons exemplos. Como nós precisamos espalhar essas gotas de otimismo, de esperança. Num momento onde os meios de comunicação, eles dão ibope às coisas mais difíceis, às coisas mais tristes, às coisas mais violentas, em detrimento a tantas outras coisas que são construídas, né? Nós sabemos e vemos aí tantos exemplos de pessoas que estão deixando seus talentos florir outras vidas, né? Nós conhecemos tantos, por exemplo, os músicos que fazem trabalho com crianças em comunidades. Nós vemos tantos outros empresas que têm todo um trabalho social. Então, quantos talentos estão sendo multiplicados e nós precisamos estarmos tendo esse conhecimento para que justamente a esperança possa estar brilhando nos nossos Sempre. olhos, no nosso coração vibrando. Então nós precisamos de bons exemplos, né? De coisas que são saudáveis. E aí a gente vai pensando, né? Que haverá sempre a possibilidade de multiplicar e de fazer crescer e produzir frutos em benefícios de tantos, às vezes coisas simples que nós façamos. Porque a gente, quando pensa em talento, como eu falei no início, a gente imagina em algo sobrenatural, algo além para poucos. E o talento é aquela habilidade, às vezes é o jeito de eu tratar bem alguém, não é? É a forma que eu tenho de ser um administrador, é a forma que eu tenho de administrar minha casa, onde eu esteja, é ser um aprendiz constante, é estar aberto. Porque só aprende quem está aberto a aprender. Se eu acho que já sei tudo, eu me fecho para o que é novo. Eu acho que aquilo que eu já sei é o suficiente e eu sou detentor de um conhecimento. E aí eu vou perder uma grande oportunidade de ter novos talentos, porque nós estamos sempre nos renovando. Tem coisas que a gente vai aprender que a gente não... Eu, pelo menos, morro de vontade e vou um dia a começar nessa encarnação a habilidade, por exemplo, de tocar um instrumento, né? Então, nós temos já o instrumento, falta só começar as aulas, né? Que é o violão em casa. Mas como nós estamos sempre abertos, precisamos estar sempre abertos ao novo, a sermos realmente um verdadeiro aprendiz. Afinal de contas, ninguém que está nascendo no planeta hoje é isento de talento. Sim. O nosso filhão Vitor Hugo aqui mesmo, que está nos bastidores aqui fazendo a transmissão para a gente, né? Com muito carinho, ele faz lembrar aqui, né, que tem crianças que com 3 anos de idade, Mary, troca violão. Né? Exatamente. Então, de onde vem esse aprendizado? Já de existências anteriores. Mas ele só vai ficar nisso? Óbvio que não. Ele vai vir numa nova oportunidade, numa nova dimensão, com uma estrutura para aprender em outra coisa. Gozar daquilo que ele já edifica, que ele já faz bem, ótimo. Porque o que o espírito adquire jamais perde. Por quê? É conquista. Isso. Colocando como exemplo, já que Vitor participando aí conosco, nós temos hoje as crianças que já nascem com a habilidade da tecnologia. Então, o nosso filho ele tem 10 anos e está nos auxiliando, aprendeu junto com os nossos irmãos aqui a transmitir o programa. E isso auxiliou porque, com certeza, quando a gente vinha, teria que vir um dos companheiros que também já tem várias atividades. Então, com a ajuda dele, essas pessoas que viriam já estão em outras atividades, fazendo outros trabalhos. E ele está, nesse desenvolvimento desse talento, com a habilidade da tecnologia, auxiliando a nós aqui nessa transmissão e aos que estão assistindo. E como Emmanuel fala, tendo a oportunidade de aprender mais. De aprender mais. Né? Com essa doce e bela doutrina que ensina-nos a amar
e a instruir-nos. Exato. Não é? E aí a gente pode ficar, né? Mas e aí? O doente, ele pode fazer alguma coisa, já que ele é doente? E Emmanuel fala também, ele não perde a oportunidade de falar tanto do são como do doente. Né? Ele continua dizendo, o são, aquele que tem saúde, qual a oportunidade dele? Comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. Então, se ele tem saúde, se ele esbanja disposição, que utilize isso em proveito da vida, em proveito da caridade, em proveito da obra do bem. E o doente? Será que o doente não vai poder fazer nada? Não é, Mary? Aí Emmanuel sabiamente diz, com mais segurança, pode plasmar, ou seja, pode internalizar as lições tanto da paciência como do ânimo geral. E isso me faz lembrar, Mary, Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade. Joana faz uma observação com relação àquela parábola dos talentos que Jesus nos falou, dizendo que é interessante analisar que a parábola não se refere aos servos que não foram aquinhoados. Ou seja, talento é um quinhão, é algo de especial. Então Jesus estava falando aos servos de uma forma geral, né, no seu exemplo lá, e todos eles eram aquinhoados. Aí a reflexão que Joana nos traz, se Jesus estava trazendo essa parábola, mostrando que cada um deles tinha talentos, 1, 2, 5, outro 3, outro apenas 1, mas todos tinham talento. Então, o que é que Joana nos faz refletir? O que nos conduz, a Joana diz, está lá no livro Em Busca da Verdade, o que nos conduz à reflexão de que todos os seres humanos, preste atenção, todos os seres humanos encontram-se portadores de bens que devem ser multiplicados. Todos, absolutamente todos, nunca se justificando a não posse, porque ninguém é destituído de oportunidades para evoluir. Ninguém é destituído de oportunidade para evoluir. Deus age plenamente com todos, apesar de nós mesmos, muitas vezes, agirmos contra o nosso próprio desenvolvimento, porque não é Deus, não é a espiritualidade que atrapalha ou que nos faz deixar de ter a oportunidade na misericórdia, viu? Na misericórdia e no valor do serviço, mas sim a nossa falta de disposição, a nossa falta de interação com a harmonia geral do universo é que proporciona quedas e desabores, não é? E aí ela diz, nunca se justificando a não posse, porque ninguém é destituído de oportunidade para evoluir. Mesmo no caso dos impossibilitados mentais, olha o que Joana diz. Mesmo no caso dos impossibilitados mentais, dos impossibilitados físicos e também os impossibilitados emocionais desestruturados, ela diz mais assim, emocionais desestruturados, nos refolhos do inconsciente profundo, porque o ser não é aquele estar de momento, não é aquela singularidade parcialmente ou nas vistas, vamos dizer assim, perdido ou perdida, não é? Nos refolhos do inconsciente profundo encontram-se as razões da aparente carência, sendo a sua falta o talento de recuperação pelo haver malbaratado nas existências transatas. Né? Então, existe na falta
que aparece naquele momento, na situação daquela pessoa, existe o talento da recuperação. Sim, Né? com certeza. Justamente do erro cometido, da falta agravada que fê-lo estar naquela situação. É fantástico essa observação de Joana e colabora aí muito com o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, o cerne, né? A base essencial, que é o ser, é que sustenta as criaturas. Que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Não é? Porque essa força que está dentro de nós, a centelha de vida expressa e nos dada por Deus, está no universo também a nos amparar. Não é? O divino está fora, mas também está internalizado dentro de mim. Não é? Todos somos, né, suscetíveis a realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Então, estamos chegando já ao nosso término, né? E compreender essa frase de Emmanuel, todos somos suscetíveis a realizar muito, cada um com o que temos. Podemos realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. E aí a última frase dele diz o seguinte: repara a posição em que te situas e atende os imperativos do infinito bem. Vou repetir. Repara a posição em que estás, né? Estás situados. E atende os imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Que frase linda! Quando estamos, não é, colocando a nossa vida e a nossa possibilidade de ajuda para que possamos realmente contribuir para que a vida se faça melhor, nós estamos colocando acima da nossa vontade, a vontade de Deus, a vontade divina aproveitará a nossa vontade, aproveitará os nossos dons. E nós vamos sendo intuídos de estarmos nos lugares que precisamos estar para auxiliar. Porque se a gente for olhar... Ou, Mary, para sermos auxiliados. Como ele coloca, ensinar e aprender é todo momento. Se compreendermos isso, que temos sempre a auxiliar e temos sempre a receber, nós vamos estarmos nessa troca infinita e equilibrada. Então, meus irmãos, que possamos refletir nisso e colocar a vontade divina acima da nossa. E tudo vai estar em harmonia, porque estamos atendendo ao infinito bem. E essa energia que comanda e que administra tudo isso tem como base o amor. E é o amor que precisa estar em todas as nossas ações. É isso. Exatamente. E se o amor está em todas as nossas ações, ele que permeia o universo, ele que nos permite o reencontro com nós mesmos, na oportunidade do servir e do serviço a executar, na oportunidade de redimir-nos com as faltas cometidas, né? Na essência de sempre viver o melhor de nós. Que cada qual procure agir nas diversidades das conquistas que já implementou. E que essas conquistas
né? Como a gente bem verificou aí no ensino abençoado de Emmanuel, né? Que ela possa ser compartilhada, dividida e também apreendida como forma de conhecimento que sempre está a crescer, a melhorar, não é? Que a gente possa nos livrar, meus irmãos, dos nossos preconceitos. As dificuldades, elas existem para todos, para o rico, para o pobre, para o são, para o doente, para aquele que manda, para aquele que obedece, não é? Ninguém está isento nesse mundo de transição, que é o planeta Terra, de sentir-se, né, em queda. Mas lembremos-nos sempre que quem está no governo do mundo, das situações, de nossas vidas, é o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, esse irmão magnânimo que eu digo, repito, nós não temos ideia da sua transcendência, do seu amor, não só pelo planeta, mas como cada um de nós, seus tutelados. E que essa certeza desse amor nos dê o ânimo, a fé, a energia e a esperança de irmos sempre mais. Muito obrigado por a companhia de vocês na noite de hoje, né? Pelas oportunidades do aprendizado mútuo que vocês nos possibilitaram, que Emmanuel, com a espiritualidade amiga presente aqui, nos possibilitou. Obrigado a nosso filhão ali de 10 anos, Victor Hugo, que está ali, ó, tampa. Se não fosse ele, a transmissão estava meio prejudicada, não é? E fiquemos com a paz do Cristo em nossos corações e até a semana que vem, a partir das 8 horas, com mais um Página Aberta. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, muita paz.